Olá a todos, este vídeo é um vídeo de celebração dos 70 mil inscritos do canal Ciência de Verdade. Muito obrigado pelo apoio de todos. Este canal aqui só cresce por causa de cada um de vocês que indica o canal, tá? Menos de 3% de todo mundo, de todos os inscritos do canal foram indicações do YouTube. Então, se a gente tem mais do que 70 mil inscritos, agora já estamos chegando quase em 80 mil inscritos, é por causa de cada um de vocês. Muito obrigado. Bom, este vídeo vai ser um vídeo um pouco longo. Eu quero explicar uma pergunta, sobre uma pergunta que sempre fazem, é recorrente. Teve aqui o Vinícius Barbosa me enviou uma pergunta e a Thaís Silva também me enviou uma pergunta que eu apaguei dos comentários, ok? Não por ser ofensiva nem nada, mas porque eu acho que podia gerar alguma confusão, são pessoas legais. Bom, basicamente é o seguinte, o Vinícius Barbosa me disse, tá aqui a pergunta dele. Afonso, me ajuda, consegue explicar o que esse cara fala? Me mandou um link. Ele tem uns vídeos que me parece ser o neonazista, mas são bons questionamentos. Neste vídeo ele fala sobre terra plana e globo. Ok. A outra pergunta da Thaís Silva, que eu apaguei, ela diz assim: professor Afonso, queria saber da sua opinião a respeito do canal XPTO. Não vou falar o nome do canal, não vou fazer divulgação do canal, e todo mundo que fizer divulgação do canal aí nos comentários eu vou apagar, ok? Esse canal é um canal antissemita, ok? Canal que fala mal dos judeus. E tudo isso usando uma verdade, a terra plana, ok? Então, o que eu quero falar hoje é sobre a armadilha da terra plana e sobre as coisas boas da terra plana. A terra de fato é plana e isso vai se solidificar na mente das pessoas nos próximos anos. E qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é estar antecedendo um pouco a consagração desse movimento. Por quê? Eu recebi aqui um print screen, tá? De um canal muito bom que se chama Inteligência Natural. E ele me mandou aqui um print screen das perguntas, dos comentários do pessoal do canal dele. Agradeço o Leandro do Inteligência Natural por ter mandado isso. E essa pergunta não é uma pergunta, é um comentário do Otto Nürnberg. Ele disse o seguinte: cara, fui ateu minha vida toda até o dia que o canal Ciência de Verdade falou que a Terra era plana. Tá? E eu, curioso, fui ver os comentários e vi que ele te respondeu e gostou dos seus vídeos. Vim ver e hoje eu lacrimejo quando pensava que eu era ateu. Estamos aqui, cada um com uma missão, e é por isso, por causa do globo, que muitas pessoas medíocres, né, acabam indo por um determinado caminho ou criam teorias estranhas e etc. E puxa vida, então aqui o Otto Nürnberg, bom, depois que ele entendeu que a Terra de fato é plana, ele entendeu que a Terra ela é jovem, ele deixou de ser ateu e está procurando um caminho. Isso é bom, é positivo, e eu espero que o Otto Nürnberg vá para um bom caminho. Ok? E esse caminho bom é sempre pela Bíblia, pela Torá dos judeus, que é o começo da nossa Bíblia, da Bíblia cristã, não é isso? Então aí de repente essa verdade sobre a Terra plana, ela foi vazada, tá? Vocês acham que eu posso estar falando sobre Terra plana hoje por quê? Porque ela foi vazada intencionalmente, tá? Ela foi vazada intencionalmente. E junto com uma verdade, o nosso adversário lança mentiras, várias mentiras, centenas de mentiras junto com a verdade, porque a partir do momento que você consegue absorver a verdade, você vai procurar por mais verdades e ele manda mentiras junto. Então tem um canal que o YouTube indica junto com o meu canal. Quando a pessoa assiste um vídeo do meu canal, tá lá o vídeo do cara do lado indicando o vídeo de um canal antissemita. Então o cara assiste um vídeo de terra plana, puxa, de um cara que nem eu, que vai lá, tá na boa intenção, e o YouTube coloca do lado o canal também sobre terra plana de um antissemita, um nazista, que fala bem de Hitler, tem a foto, vários vídeos dele com foto do Hitler, etc, tal. Então assim, o que eu quero explicar para vocês basicamente, existe uma teoria, assim,
macabra que diz que quem manda no mundo, os culpados por as coisas que acontecem no mundo, são os judeus. E isso não procede. E eu vou explicar por que não procede. Então vamos, primeira coisa, ponto número 1. Ponto número 1. O pessoal diz que os judeus são maus. Tudo isso com base em um livro publicado por Henry Ford. Esse livro se chama Protocolos dos Sábios de Sião, tá? É um livro antissemita, horrível, mentiroso, e que uma juíza israelense fez um livro mostrando cada uma das mentiras do Protocolo do Sábio de Sião. Ainda não comprei esse livro, vou comprar, vou ler e vou fazer um vídeo sobre este livro. Um vídeo investigativo, um livro investigativo dessa pessoa. E esse livro antissemita, publicado por uma pessoa importante, Henry Ford, ele abriu as portas para as pessoas não gostarem dos judeus nos dias atuais. As pessoas acreditam que o que está nesse livro é verdade. E não é verdade, tá? Para quem não sabe, o Henry Ford recebeu uma medalha do próprio Hitler, tá? Por causa desse esforço dele antissemita de falar mal dos judeus, ok? Eu até admirava o Henry Ford durante muito tempo até saber disso. E de repente, hoje em dia, qual é uma das fundações que mais financia aborto, matar crianças inocentes, seres humanos puros, inocentes no mundo inteiro? A Fundação Henry Ford. Ele é um santo e a Fundação Henry Ford é um santo. Não, não são. Essas fundações todas, a gente sabe hoje em dia que elas fazem muito mais mal ao mundo do que bem. A Fundação Ford, desculpa, mas não é uma exceção. Eles podem achar que muitas pessoas podem achar que faz bem financiando o aborto. Não faz. É matar criança, matar seres inocentes. E esse mesmo cara, tá, que hoje, até hoje, o dinheiro dele é perpetuado para matar inocentes, fala mal dos judeus. Por quê? Não sei. Mas vamos seguir um pouco. As pessoas dizem que quem manda no mundo são os judeus, né? Existe uma piada, só para quebrar um pouco o vídeo pesado, uma piada que o pessoal conta em Israel, que é assim: tem um judeu num banco de praça e ele está lendo um jornal palestino, dos árabes, dos muçulmanos, e tá bom, tá lá lendo no banco da praça. E de repente chega um amigo dele, um outro judeu, e fala: "Ô meu, você tá aí lendo esse jornal, cara? Esse jornal é do nosso inimigo, os caras querem nos matar, você tá lendo esse jornal?" Aí o cara olha pra ele e fala assim: não, sabe o que é? O jornal aqui de Israel só dá mais notícias. Eles falam o seguinte: caiu uma bomba numa pizzaria, um muçulmano entrou e esfaqueou uma família inteira, um muçulmano com caminhão matou 6 pessoas, o muçulmano não sei o que, movimentos antissemitas em tais países estão matando os judeus. Ele falou: só desgraça com os judeus no mundo inteiro. Agora nesse jornal palestino aqui, desses muçulmanos, só diz coisa boa. Os judeus são os donos do mundo, são donos dos bancos, são os donos da televisão. Ele falou: me sinto até melhor, porque olha só quanta coisa eles falam boa aqui. Tudo mentira, tudo mentira. Eles falam que os donos das televisões do mundo inteiro são judeus porque o Silvio Santos é judeu, porque o dono da RBS é judeu. Coisas pequenas, tá? Perto do mundo, perto de tudo que existe no mundo. É lógico que existem judeus com dinheiro, existem outros tantos sem. Da mesma forma que é óbvio que existem cristãos com dinheiro e outros tantos sem. Existem muçulmanos com dinheiro e outros tantos sem. Mas toda a culpa eles põem nos judeus. Muito impressionante. Aí vem um outro caso. Vamos seguir uma linha de raciocínio. Tem um cara que se chama George Soros. George Soros é um dos caras que mais financia porcaria no mundo, ok? Destrói países, ele consegue destruir países. E ele diz que ele faz isso só por dinheiro, ok? Não é por ideologia, imagina. Só por dinheiro. Ele destrói países, destrói bolsas de valores inteiras, desvaloriza dinheiro inteiro, isso não é novidade, beleza? E esse cara diz que é judeu, mas ele é um judeu ateu. Sério, ele tem origem, diz ele, tem origem judaica, diz ele, eu não sei. E diz que é ateu. Beleza, aí tudo bem. Agora, vamos lá. Esse cara, eu vou deixar um link na descrição deste vídeo de uma entrevista na televisão com esse cara. E esse cara diz o seguinte: que quando Hitler invadiu o país dele, ok? Ele que se diz judeu, ele foi, de certa forma, contratado para
procurar judeus e enviar os judeus para a morte. E ele diz, esse cara que se diz judeu, diz que o serviço dele era encontrar judeus, denunciar para enviar eles para a morte e que ele nunca se sentiu tão feliz. Vamos lá. O cara gostava do Hitler, ok? Gostava do Hitler. Se diz judeu, mas eu não sei se é. A gente tem que pensar nisso, a pessoa pode se dizer qualquer coisa. Ele gostava do Hitler, denunciava judeus, mandava eles para a morte, ok? Até hoje é tido como um cara mau, beleza? E esse cara, que mandava matar judeus de certa forma, e gostava do Hitler, certo? Ele odiava judeu. Peraí, será que ele era judeu? É uma pergunta importante. Será que tem realmente origem judaica? Talvez tenha, talvez não tenha. Mas isso não importa. Ele odiava e odeia judeus. E ele financia movimentos disso no mundo inteiro. Então, pergunta. Puxa vida, será que os judeus são o mal do mundo mesmo? Agora, vamos mais fundo. As pessoas dizem o seguinte: todos os grandes vilões do mundo são judeus. Essa história é muito antiga, o antissemitismo. A resposta é mais ou menos o seguinte: a família que mais ganhou dinheiro no mundo, se vocês forem pegar, é a família Rockefeller. Família Rockefeller, os Rockefeller, na verdade, olhar lá o original, foi o primeiro homem do mundo que, em dinheiro atualizado, se tornou trilionário. O Bill Gates é uma formiguinha perto do John Davison Rockefeller. A única pessoa que poderia ser considerada trilionária nos dias de hoje, com o dinheiro que ele tinha corrigido. A família dele é grande, esse dinheiro foi dividido, é uma das famílias que mais tem coisa no mundo. Pergunta: a família Rockefeller é uma família judia? Vamos lá. Eles têm a maior parte das coisas no mundo. Pergunta: eles são judeus? Não, eles são protestantes. Em tese são protestantes. São cristãos protestantes, ok? Eles são judeus? Não. Entendi. O Ford não é judeu? Não. O Rockefeller não é judeu? Não. O George Soros se diz judeu? Ok. Peraí, então, já que ele, a maior família do mundo, desses que fazem coisas, tem Fundação Rockefeller e tudo mais, não é judeu. Ford não é judeu, odiava judeu. O George Soros odiava judeu e odeia judeu. Se esses todos odeiam judeu, a culpa é dos judeus. Não faz sentido, percebe? Não faz sentido algum. Aí, de repente, vem um canal desse, tá, que o YouTube indica, dizendo o seguinte: o canal tem um nome bonito, não vou falar o nome do canal, por favor, não coloquem nos comentários, isso vai me deixar muito mal, vou ter que apagar muitos comentários. E assim, o cara vai lá e faz todo um negócio dizendo que o Buda e Jesus Cristo eram as mesmas pessoas e que essas pessoas eram Lúcifer. E fala que Lúcifer, o adversário nosso, foi uma má tradução da Bíblia, etc. Tal, mas ele, na verdade, ele era Jesus. Que é isso? Que é isso? De onde está escrito isso na Bíblia? Aonde está escrito? Não, negativo, não é. Tá errado, sabe? O nome do canal do cara é bonito, mas se você for ver o e-mail, se eu não me engano, o e-mail era... Eu vou te falar no e-mail, era luciferbrasil@gmail.com, uma coisa tipo assim. Puxa, meu, entrar no luciferianismo? Que é isso? Que é isso? Agora, vamos lá. O Ford odeia judeu, beleza. O Rockefeller não era judeu. O George Soros odeia judeu, beleza. Isso a gente já sabe. Agora, tem uma entrevista que eu vou deixar o link abaixo, de um banqueiro. Esse banqueiro, ele queria crescer na vida. E, bom, basicamente, todos os amigos dele lá no banco, ele diz, eu vou deixar o vídeo, vocês veem ele falando, tá? Vou deixar com a tradução de um canal muito interessante que chama Atalaia do Senhor. E é uma moça que traduziu esse vídeo, os trechinhos dele. Não foi bem uma tradução, mas ficou legal. E olha só, e esse cara diz o seguinte, que as pessoas com quem ele convivia no meio bancário se diziam cristãos, se diziam ou católicos ou protestantes, na maioria deles católicos e protestantes, e alguns judeus, mas a maioria ele diz católicos e protestantes, beleza? Católicos e protestantes, ok? Só que ele dizia o seguinte, aquilo era uma fantasia. Por trás do cenário,
todas aquelas pessoas iam numa igreja que se chamam Igreja de Satã, ou Igreja de Satanás, beleza? Existe uma igreja que chama Igreja de Satanás, por incrível que pareça. E ele falou que ele começou, para ele crescer na vida, ele resolveu ir seguir na Igreja de Satanás, na Igreja de Satã. Ele chegou lá e ele pensou que aquilo ali era uma fantasia, entendeu? Ele não acreditava em nada, quase. E de repente o ritual deles tem um monte de mulher pelada, etc, tal, e acontece umas coisas lá que ele falou que ele achava interessante. Ele achava aquilo visualmente, sabe? Bom, beleza. E ele começou a se empolgar, se envolveu nos rituais, aquela coisa toda. Começou a se empolgar. E adivinha o que aconteceu? O pessoal gostou dele. Ele foi pro nível 2. Foi subir o nível. E qual que era o próximo nível da Igreja de Satã? Sacrificar uma criança. Olha lá, agora você vai ter que sacrificar a criança. Nada demais, imagina, dizem eles pro banqueiro. O banqueiro não aguentou e acabou se perdendo todo o status social dele. E ele fez esse vídeo. Então, peraí, olha só, o cara se diz protestante, o cara se diz católico, o cara se diz judeu, mas por trás, lá nos panos, o cara vai na igreja do capeta, na igreja do Satã, a igreja luciferiana, beleza. Então, todos eles são luciferianos. Todos os caras maus do mundo são da igreja do Satã, são luciferianos. Peraí, todos eles são luciferianos, beleza, entendi. Todos eles são luciferianos. E aí vem um cara luciferiano, de um canal luciferiano, dizer a mesma coisa que todos os luciferianos dizem, que a culpa é dos judeus. Agora, sabe por que eles odeiam tanto os judeus? Por que vocês acham? Porque não tem como apagar a Bíblia e a Torá da terra sem tirar os judeus. Para vocês terem uma noção como é importante, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, é equivalente à Torá dos judeus. Ou seja, o início da Bíblia, uma parte, né, a fundação de tudo, é mantido até hoje pelos judeus. Bom, para quem não sabe, eu li um livro de um rabino que já morreu, o rabino Ari Kaplan. E ele tinha uma brincadeira na yeshiva deles. Eles tinham um jogo de alunos que queriam ser rabinos. Um jogo simples. Qual que era o jogo? Era quem conseguia decorar mais salmos, sem trocar uma letra. Eu vou lá. Salmo número 1, vai lá o primeiro, blá, 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 até o final. Vai o segundo, conseguiu também. Terceiro, você errou uma letra. Sério. E os caras conseguiram memorizar todos os salmos. A Torá, o Pentateuco, os judeus, tem judeus que vocês podem não acreditar, mas sabe a letra por letra, todas as letras da Torá, todas as letras. Tem gente desse nível no mundo, que sabe todas as letras. Então, olha só, como é que você vai apagar esse livro se você não apagar essa comunidade? E eles querem tirar esse livro da terra. É isso que eles querem, basicamente é isso. Então, assim, todo mundo tem que tomar cuidado, ok? Sério, olha só, tem gente falando mal dos judeus. Mas ninguém se pergunta, será que os judeus têm tantos lugares de rezar como tem os cristãos? Será que os judeus têm tanto dinheiro quanto a Igreja Católica? Tem tanto ouro quanto a Igreja Católica? Tem tanto poder junto aos governos quanto a Igreja Católica? Será que os judeus têm tanto poder, mais poder do que a família Rockefeller? Tem os Rothschild. Tem, olha, a verdade é, toda religião pode ter pessoas boas e más, mas eu acredito que todas essas pessoas más, grandes e más, por trás dos panos, lá atrás, são da igreja de Satã. Que existe uma igreja mesmo, que faz todas essas coisas. Então eu vou deixar os links abaixo. Então estou respondendo essa pergunta, vocês têm que tomar cuidado. A Terra plana é real, ela é verdadeira e ela vai ser usada para o mal, ok? Ela vai ser usada para criar movimento antissemita. Então vamos lá, só para finalizar, para recapitular tudo. Ok, o pessoal diz que quem enfiou a Terra Globo na nossa cabeça foram os judeus. Mas, só lembrando, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, os Estados Unidos e Rússia, cada um pegou metade dos cientistas nazistas e levaram para os seus países para pegar conhecimento, tecnologia. Boa parte dos cientistas de foguete, incluindo Von Braun, tá, foram para os Estados Unidos e
fundaram o quê? A NASA. A NASA tinha uma quantidade enorme de cientistas nazistas, isso não é a história da carochinha, isso está documentado, incluindo o próprio Von Braun, o pioneiro lá na área de foguetes da NASA, era nazista. Então, pera um pouquinho, a história se tornou verdade a partir de 1969, quando o homem foi à Lua e tirou aquela foto falsa, né? Toda aquela ladainha, tirou a foto falsa mostrando que era um globo. Aquilo era falso. Pergunta, quem fez aquilo? Foi uma instituição com cientistas nazistas, ok? Nazistas, do Hitler, nazista, beleza. E a culpa da Terra ser considerada hoje uma bola é dos judeus, que os nazistas odiavam. Nada faz sentido. Toda essa história não faz sentido, ok? Se foi mantido a Terra plana em algum lugar, esse lugar foi na Torá, aonde tem a palavra esfera sendo utilizada e tem a palavra círculo. E a palavra usada para descrever a Terra é círculo e não esfera, ok? Então, se tem algum lugar que está preservado a Terra plana, é na Torá dos judeus. Embora a maioria dos judeus não vão acreditar que a Terra é um círculo, mas, né, um círculo, uma circunferência, e não um globo, mas é lá que está preservado. Então, assim, quem diz que a Terra plana foi escondida pelos judeus é um louco, é um sádico, porque foi escondida por cientistas nazistas da NASA, foi escondida junto com outras coisas por grandes famílias que não são judias de forma geral. A gente está falando de protestantes, cristãos, católicos e tudo mais, mas a gente não pode generalizar isso para uma religião, ainda mais a religião que carrega dentro de si uma parte sagrada da nossa Bíblia, que é a Torá. Ok? Por hoje é isso. Muito obrigado.